Fala pessoal do canal, Sr. aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha crítica honesta do filme Obsession, ou traduzindo para português, Obsessão. Esse filme aqui, pessoal, foi o filme que ninguém esperava nada e surpreendeu todo mundo. E eu vou citar o porquê disso. Primeiro motivo, foi dirigido por um youtuber americano, então as pessoas já tinham aquele preconceito, pô, não é um filme dirigido por um cineasta, por um diretor famoso, é um youtuber. E o pessoal já meio que não gosta de youtubers, né? Enfim, e também o orçamento desse filme foi pequeno em comparação a outros filmes de Hollywood. O filme custou US$ 700 mil e faturou, até o momento, mais de 400 milhões. Então, assim, esse filme provavelmente fez a vida de todo mundo ali que participou. É muita grana, cara. É muito lucro. É muito lucro mesmo. E, terceira coisa, é um filme de terror sendo dirigido por um youtuber que tinha um canal de sketches de humor. E o filme deu certo, pessoal. Pra mim, até o momento, até 18 de julho de 2026, é o melhor filme do ano. Eu ainda não assisti a Odisseia, mas, sinceramente, os últimos filmes do Christopher Nolan não me agradaram tanto, mas não tô aqui pra falar do Christopher Nolan, tô aqui pra falar de Obsession. E é um filme sensacional. É um terror pé no chão, muito bem dirigido, muito bem atuado, principalmente pela atriz que interpreta a Nikki, que é uma das protagonistas, né? Pra quem não assistiu o filme tem dois protagonistas, o Bear e a Nikki. E dando um resumo aqui, é claro que se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo você pausar o vídeo, ver o filme e depois voltar aqui. Porque, querendo ou não, a minha crítica vai ter um pouquinho de spoiler, vou ter que dar o contexto de algumas coisas aqui, e talvez vai te prejudicar na experiência que você vai ter assistindo o filme. O Bear, que é o protagonista, ele é um cara tímido, que gosta muito da amiga dele, da melhor amiga Nick, só que ele não sabe como transformar essa amizade em um relacionamento, ele não sabe como flertar com ela, ele tá meio perdido ali. E aí ele faz um desejo, e até o momento, o Bear, até o momento, tá? Não fez nada de errado, porque, pô, é igual você fazer um desejo, mentalmente, você não. Claro que você deseja que aquilo aconteça, mas você não acredita que de fato, só por você ter um pensamento, aquilo vai acontecer. O Bear, ele faz um desejo, ele pega ali um brinquedinho, que é um tipo um galho que você quebra e faz um desejo. E ele deseja que a Nick ame ele mais do que tudo no mundo inteiro. E o desejo funciona. E a partir daí, e pra mim essa é a genialidade do filme, a partir desse momento você muda um pouco a sua visão do Bear, que é o protagonista. Porque ele era aquele menino tímido, bonzinho, que gostava da melhor amiga, e ele meio que se transforma num aproveitador. Porque ao mesmo tempo, ele fica com um pouco de receio, pô, a Nick, será que ela realmente gostava de mim? E agora ela tá, sabe, desabafando, falando que me quer e tal? Ou realmente o desejo funcionou, mas não é a verdadeira Nick que tá ali. Ou o desejo funcionou e é a mesma Nick, ela só agora gosta de mim. Então ele fica meio que assim, pô, eu não sei, ela gosta, não gosta, eu transo com ela, eu fico com ela, ele fica meio que perdido ali. Só que desde o começo do filme, quando ele faz esse desejo, já fica bem claro que não é a Nick real que está ali dentro. No momento que eles estão se beijando na cama, aí parece que ela volta pro corpo dela, percebe o que tá acontecendo e não quer, e sai da cama, pula, grita. Ele fica meio assim, pô, tem algo de errado aqui. E mesmo assim ele continua ficando com ela, transando com ela. Então a partir desse momento você já, pô, o Bear já não é aquele cara bonzinho. Não tô falando que ele é uma pessoa extremamente má, maldosa, nem nada do tipo. Mas ele não é aquele herói que a gente costuma ver nos filmes de terror, que é aquele cara extremamente bonzinho, e começa a acontecer várias coisas ruins na vida dele, e você fica torcendo muito por ele. De novo, não tô falando que ele é uma pessoa má, você ainda torce pra ele sobreviver, você também fica com dó da Nick, você consegue ficar com dó dos dois personagens, da Nick e do Bear. E por motivos diferentes. O Bear, porque claramente o ser, o que está ali possuindo a Nick, tá meio que destruindo a vida dele. Só que você também sente dó pela Nick, porque a Nick de verdade também tá sofrendo. Ela meio que tá num calabouço mental ali. E pra mim, outra parte genial do filme. O filme te dá tempo, até um tempo grande. Eu chuto uns 30 minutos. Não sei, talvez eu esteja falando o tempo errado aqui. Mas o filme te dá uns 30 minutos da personagem Nick de verdade no começo do filme. Então a atriz, ela interpreta uma menina bondosa, que tá incomodada com o serviço, ao mesmo tempo ela só desabafa com o Bear, aí ela fala que quer sair do serviço.
ao mesmo tempo ela é meio que extrovertida com os amigos ali, ela gosta de beber, ela gosta de conversar. Então você já começa a ter uma visão de quem é a Nick de verdade. Pra mim isso é brilhante, porque a partir do momento que o Bear faz o desejo, tem essa contraparte. Aí você vê como que a Nick mudou. Porque uma coisa seria ele fazer o desejo e você só vê a Nick transformada. Pra gente que tá assistindo, você não ia saber diferenciar se é a Nick de verdade ou não é. Só que como o filme permitiu que você visse a Nick normal e a Nick meio que possuída, você consegue fazer essa distinção. E pra mim isso é brilhante. Brilhante mesmo. E outra coisa brilhante é a atuação dessa atriz. A atriz que interpreta a Nick, ela carrega nas costas no sentido de atuação. Porque o ator que faz o Bear, que também é o outro protagonista, eu sinto que ele que é complicado falar que ele é um ator ruim, porque eu nunca vi outra obra dele. Mas a atuação dele não me convenceu. No começo do filme, que ele perde o gato, que ele tem que chorar, que ele tem que demonstrar tristeza, não sai uma lágrima, você não acredita que o ator, que o personagem tá chorando, você, pelo menos pra mim, você consegue ver claramente que não é um personagem, sim é um ator forçando o choro. Momentos de terror, que ele fica assustado, também não consigo comprar. Então, pra mim, a melhor atriz disparada aqui é a atriz que faz a Nick. E de ator, o melhor ator é o que faz o melhor amigo do Barry, que é o Ian. E pra mim, o roteiro desse filme é o que faz ele tão especial. Enquanto você tem vários filmes de Hollywood que gasta milhões de dólares com atores famosos, com CGI, com uma edição maravilhosa, com uma filmagem perfeita, que vai e volta no tempo, aí tem cena em branco e preto, aí tem cena colorida. Este filme aqui, ele gasta pouquíssimo, só que tem um roteiro tão refinado, e o roteiro ele é a alma de qualquer obra, pessoal. Seja jogo, seja série, seja livro, seja filme. O roteiro, se ele for muito bem feito, muito bem escrito, com diálogos muito interessantes, é meio caminho andado para sua obra dar certo. E para mim esse roteiro aqui ele é sensacional. Se você assiste a primeira vez, você pega umas dicas ou outras ali e tal. Quando você assiste a segunda, você tem uma outra visão. Quando você descobre ali no final do filme, eu falei que ia ter spoilers aqui nessa crítica, que o Ian, ele tava ficando com a Nick, você assiste uma segunda vez, você entende ainda mais o porquê ele dava as dicas que ele dava pro Bear. Porque no começo do filme, o Ian dá as piores dicas, chama ela de Freaking Nick. Aí o próprio Bear fala, pô, mas ela não gosta desse apelido. Não, mas fala que vai dar certo. É o Ian sabendo que a Nick não vai gostar pro Bear não conseguir ficar com ela. Então você já tem uma outra visão. Quando você descobre que a Sarah gosta do Bear e você assiste de novo o começo do filme e você vê o quão incomodada ela fica quando o Bear vai dar carona pra Nick pra casa, você também fala, pô, olha que legal, é uma dica que o filme nem precisaria te dar no começo do filme, mas o diretor, o roteirista, quem quer que seja, decidiu colocar ali, pro filme ficar ainda mais rico. Então, pra mim, cara, é um filme sensacional. É claro que não é um filme perfeito. Eu vou citar aqui os defeitos que, na minha opinião, prejudicaram um pouco o filme, mas tem diversas qualidades, pessoal, diversas qualidades. O próprio nome do filme, Obsessão. Você imagina, pô, é a Nick obcecada pelo Bear, porque ele fez o desejo, ela meio que fica possuída por esse desejo e é obcecada por ele. Mas também o título é para o Bear pelo fato dele ser obcecado pela Nick. Ele fazer o desejo, de novo, é claro que ele não acreditava que o desejo ia funcionar, mas ele era tão obcecado por ela que o fato dela falar que perdeu um colar, que o colar quebrou, fez ele ir no mercado comprar um colar. Ela nem pediu pra ele comprar um colar. Ele falou, não, vou comprar um colar aqui pra ela e tal. Então, assim, o Bear, ele é obcecado por ela. E outro ponto muito interessante, eu até comentei com a minha namorada assistindo o filme, outro, cara, pra mim genial, pra mim genial. Enfim, talvez eu esteja exagerando falando genial, genial, mas é que eu achei muito bom, cara, muito bom. As duas mulheres que o Bear interage no filme, a garçonete no começo do filme e a outra amiga dele, a Sarah, as duas dão a entender que gostam dele. No comecinho do filme, o Bear tá se declarando pra garçonete, pra meio que utilizar ele como cobaia, vamos dizer assim, pra quando ele for se declarar de verdade pra Nick, que é a pessoa que ele gosta. E claramente você vê que a garçonete gosta do jeito que ele tá flertando, que ele flertaria com a Nick. Só que o Barry não tá nem aí que a garçonete aparentemente gosta dele, porque ele tá obcecado pela Nick. Outro ponto, a Sarah, de novo, quando você assiste pela segunda vez, você percebe o quanto que ela gosta dele, quanto que ela dá a entender que quer ficar com ele. E ele não percebe, ou ele não liga, porque ele está obcecado pela Nick. Então, se ele não tivesse obcecado pela Nick,
talvez ele estaria aberto a se interessar por outras mulheres. Mas não, ele tá ali, ó, Nick, 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 Nick. Até que ela fica obcecada por ele, e aí o filme começa a ficar, cara, bizarro, várias coisas pesadas, muitos efeitos práticos, muito terror psicológico. A direção desse filme é muito bem feita, porque tem uma cena, e eu achei, de novo, eu ia usar a palavra genial, é foda, né? O Barry, ele tá ligando pra equipe de suporte ali do brinquedinho que ele quebrou, pra ver se ele consegue cancelar o desejo. E aí ele tá falando aqui no telefone e a câmera fica na lateral, então você consegue ver o Barry sentado no telefone e a janela. E em filme de terror, quando tem uma área muito aberta atrás do personagem, do protagonista ou de um personagem secundário, é onde vai surgir o vilão e matar. E tá aqui o Bear no telefone falando, falando, falando. E você que tá assistindo como telespectador, você vai ficando agoniado. Meu Deus do céu, a Nick vai aparecer qualquer hora vai matar ele. Vai ver que ele tá ligando no suporte, tentando cancelar o pedido. E você vai ficando nervoso, e não acontece nada. É um terror psicológico. Não tem jumpscare, não vai ter aquele susto, que você vai sair gritando e ficar nervoso. Outra coisa que eu comentei com vocês, né, pelo fato de você mudar a sua visão a respeito do Bear, é que quando ele liga pra esse time de suporte, que é essa cena que eu descrevi pra vocês, reparem, ele não pede pra cancelar. Primeiro, ele pede pra alterar o pedido. O cara do suporte, que eu descobri depois que é o próprio diretor, é o youtuber, né, que tá por trás daquela voz, ele fala assim: você quer fazer um pedido de cancelamento? Aí o Bear, não, cancelamento não. Eu quero só alterar. Por quê? Porque o Bear, como eu disse, ele não é aquele herói extremamente bondoso. Ele quer continuar com esse relacionamento com a Nick. Se a Nick não despirocasse, sentisse um ciúme fora do normal, ficasse esperando ele parado ali, mijando, vomitando, se ela não tivesse despirocado totalmente, o Bear ia continuar se aproveitando dela, mesmo sabendo que não é a Nick de verdade ali. Por isso que ele fala: não quero cancelar não, quero pedir. Isso já é outro sintoma de que o Barry ele não é uma pessoa extremamente bondosa. Outra coisa, no final do filme, é algo muito sutil, é muito sutil, porque o Barry no final do filme, ele toma vários remédios pra terminar a própria vida, que eu não posso falar o termo aqui, né, pra encerrar com a própria vida, pra assim anular o desejo e dar paz pra Nick de verdade voltar, ele amarela. Por quê? Porque o Barry não é um personagem complexo, ele por mais que ele sabe que a atitude certa ali é deixar a Nick viver de uma maneira boa, trazer ela de volta e pra fazer isso ele tem que encerrar a própria vida, ele não consegue pôr ela na frente dele. Olha que bizarro, ele é obcecado por ela ao mesmo tempo ele não é. Cara, é muito sutil. Ele vai vomitar pra sobreviver, só que aí a Nick faz o desejo que ele ame ela igual ela ama ele. E aí ele não vomita e ele morre e o desejo se encerra. Então tem um plot twist atrás do outro. Ele pega a arma, ele vai matar ela? Não. Ele vai se matar? Não. Aí ele toma vários remédios, ele vai encerrar a própria vida, mas ela faz o desejo, então eles vão ficar juntos pra sempre? Não, porque ele não vomitou, então ele morre. Cara, é um filme, olha, muito, muito, muito bem feito, assim. Mas como prometido, vou falar os defeitos aqui pra não parecer que o filme ele é perfeito. Não existe filme perfeito, todos os filmes têm qualidades e defeitos. Pra mim, o maior defeito desse filme, além da atuação do ator que faz o Bear, que eu já mencionei aqui, é a falta de sutileza no filme. Eu acho que é por ser o primeiro filme desse diretor, né? Tem uma cena que o diretor ele quer mostrar pro público de que a Nick ela realmente tá obcecada pelo Bear. Que ele vai trabalhar e ela vai ficar em casa esperando ele. Aí qual que é a cena? A Nick fica literalmente parada sorrindo, aí ela mija, ela vomita, ela faz tudo ali parada até o momento que ele voltar. Então ali 8, 10 horas de serviço, ela tá ali parada. Só que, na minha opinião, essa é a falta de sutileza. O diretor ele podia simplesmente focar no Barry embora, ela dando tchau. Aí tem a cena ali dele no serviço, caçar e tal. Aí quando ele volta pra casa, aí mostrar ela toda mijada e vomitada. Mas não, o filme ele prefere mostrar ela literalmente fazendo xixi. E ali eu falei, pô, já deu pra entender que ela é obcecada por ele. Dava só pra não ter mostrado essa cena. Foca nele, volta. Aí você já subentende que ela ficou literalmente parada esperando. Outro momento que teve falta de sutileza ali. O Barry tá desesperado, ele vai no melhor amigo dele, o Ian. Ele compra ali o brinquedinho que faz desejo. Dá pro Ian e fala assim: ó, isso aqui existe, isso aqui funciona e tal. Aí o Ian faz o desejo, pá, eu desejo ter $1 bilhão, sei lá. Qual que é a cena? Literalmente começa a cair dinheiro do céu. Ali foi o momento que eu desconectei do filme. Falei, pô, dava pra ter feito de uma maneira mais sutil.
Qual maneira eu acho que teria sido melhor? Ele faz o desejo, o Ian, não acontece nada, o Bear sai da casa do Ian, igual acontece no filme, o Bear sai da casa do Ian, volta pra casa dele, ele encontra a Nick, e aí o Ian vai pra casa deles, que também é o que acontece no filme, aí o Ian pode simplesmente falar, Bear, o desejo funcionou, eu vi aqui na minha conta, pô, hoje em dia é o filme de 2026, hoje em dia existe Pix, tudo bem, nos Estados Unidos é outro nome, né? Mas existe conta de banco, no digital e tal. Eu falo, Bear, ó, eu tô com $1 bilhão na minha conta, o desejo funcionou. Mas não, o filme literalmente faz cair $1 bilhão do céu. Aí o Bear vai embora, pra depois o Ian seguir o Bear e falar: olha, o desejo funcionou. É claro que o desejo funcionou. Literalmente, quando você pediu, começou a cair dinheiro. E pra mim, esse é o defeito do filme. É um filme muito bom mesmo, tá? Assim, cara, me arrependi de não ter assistido no cinema, eu tive que baixar e assistir. Talvez eu não devesse falar isso, né, que eu baixei o filme, mas, cara, assistam. É um filme sensacional, sensacional. Outra coisa que é sensacional, pessoal, é você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar se você gostou ou não gostou do filme. Tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, tá? Você pode ter odiado o filme e está tudo bem. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!